No último vídeo abordei o maior vazamento de Shadow of the Colossus, discutindo a confusão que isso gerou e apresentando novas informações, fotos e documentos vazados. No card disponibilizei o link para você entender melhor. Agora na parte 2 trago novas imagens e 2 documentos valiosos, uma entrevista com o ex-desenvolvedor da PlayStation e um possível documento de Ueda explorando a lore de Shadow of the Colossus. Antes de prosseguirmos, peço que deixe seu like e se inscreva, pois este vídeo está repleto de detalhes apresentados de forma clara. Sem mais delongas, vamos explorar as imagens vazadas. Agro destaca-se como um dos animais mais carismáticos no universo de Ueda, especialmente quando se trata de companheirismo, sempre ao lado de Vander nos momentos mais desafiadores. Os vazamentos sugerem que a possibilidade de Agro era para ser substituído por uma espécime de búfalo ou touro, onde minha teoria é que essa preview pertence às versões alfas de Shadow of the Colossus, conhecidas como Nico, primeiro nome que o projeto recebeu em seu trailer inicial. Este touro pode ser parte de uma versão alfa do Nico, considerando que na época estavam planejando um jogo multiplayer e talvez a inclusão de customizações no jogo. Este vazamento representa um fato intrigante a ser explorado. Shadow of the Colossus é conhecido por ser repleto de mistérios. E aqui vai um fato intrigante. O Quadratus Beta aparentemente habitava a arena de Cenobia. Na imagem vazada, podemos observar o Minotauro Beta em miniatura, possivelmente utilizado como parte da interface de usuário para algum teste de bug realizado pelos desenvolvedores. No entanto, o mais surpreendente é a estrutura que se assemelha à casa ou ponto inicial de Cenobia. Muito curioso esta imagem. Além disso, tem a presença de algumas estruturas relacionadas ao Minotauro A, que é o Valos, o primeiro colosso que enfrentamos. Finalmente chegamos à parte aguardada, a possível lore de Shadow of the Colossus. O documento que eu tenho em mãos é uma tradução de uma tradução, pois infelizmente não encontrei o documento original dos vazamentos, que acredito terem sido apagados. No entanto, possuo este backup, embora seja uma tradução da tradução. Sem mais delongas, esta é uma possível lore que o Ueda desenvolveu em reuniões com a PlayStation, provavelmente como um rascunho para integrar ao jogo final. Vou ler para vocês agora. É claro, vou deixar o link na descrição para que vocês também possam conferir. Então vamos lá. 2500 da Era Mundial. A Grande Catástrofe. Uma grande catástrofe ocorreu nesse período, varrendo a maior parte do mundo conhecido. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas está escrito que foi um desastre natural. Exterminou a maior parte da humanidade e remodelou a topografia local, alterando significativamente a percepção que as pessoas tinham das suas terras. Esse estrangulamento populacional reduziu a propagação do homem na região de vários milhões para nada mais do que alguns bolsões dispersos de sobreviventes nômades, que gradualmente se uniram em prol da sobrevivência. Ao longo dos anos, os sobreviventes, agora constituídos por dezenas de milhares de pessoas, começaram a espalhar pelo estrangeiro. Eles se dividiram ao meio, com uma metade indo para o noroeste e a outra para o sudeste. E assim foi. Então nessa primeira parte existiam nômades, pessoas que não tinham um lugar fixo para morar, e nisso foi partido no meio. Alguns foram para o noroeste e outros para o sudeste. 2400 Era Mundial. A planície, no fim, está escrito que aconteceu que quando a metade restante da civilização viajou para o sudeste, eles chegaram a uma planície de terra, de Sinar, nos confins da terra, e os colonizaram e decidiram ficar lá, tornando o seu lar. Havia gigantes na Terra naquela época.
e homens e mulheres poderosos e renomados entre os nômades. E aconteceu que eles encontraram esses seres em suas explorações de Sina, e ficaram impressionados com os gigantes e sua espécie, que vieram a ser conhecidos como os Colossos, ou Colossos, sendo biologicamente imortais e com aparência variada para refletir em seu ambiente. Dizia-se que esses seres majestosos eram divindades que se encarnavam na natureza. E aconteceu que os homens e mulheres poderosos ficaram indignados com os colossos, pois considerava como seres humanos, responsáveis pela grande catástrofe que destruiu o mundo conhecido. Eles se rebelaram e travaram guerra contra sua espécie, que se autodenominava Dorme, que significa insurgente, pois eram caçadores poderosos diante dos deuses. Reunindo-se seu povo, pegando em armas, formaram um exército e mataram um dos colossos. Seu sangue derramou, marcando a terra, e seu cadáver tornou-se outreiro de brotos de grama. E eles descobriram que cada novo colosso cujo sangue eles derramavam em direção ao primeiro, e assim diante, e o morro crescia. Está escrito no storyboard que eles disseram: venha e vamos construir um grande monumento com os cadáveres dos deuses no centro da terra, e fazer um nome para nós mesmos alcançando os céus, e nunca mais seremos levados e desviados pelas catástrofe dos deuses. E aconteceu que muito poucos gigantes restaram à terra de Sina. A torre havia se tornado forte em suas mãos e por isso se chama a Torre do Céu, e construíram versões em miniatura dela por toda a terra como uma forma de zombar os lugares que haviam derrubado os gigantes. Os Dormen estavam quase terminando sua campanha contra os Colossos, e seus corpos haviam se deteriorado e se tornado desprovidos de humanidade a partir de cada uma de suas mortes. E aconteceu um dia que não era um dos deuses cujos cadáveres caídos gravitavam em direção a eles, e se fundiram, formando uma entidade coletiva cuja semelhança era de um Colossus que eles massacraram. E assim eles passaram a acreditar que haviam ascendido à divindade ao derrubar os deuses e tomando seu lugar, e pensar que poderiam governar a terra de forma justa, garantindo que o povo nunca mais fosse disperso por quaisquer catástrofes que julgassem ter vindo dos antigos deuses. Agora, as pessoas que se abstiveram do massacre tornaram-se abundantes e seu número chegou a milhões. Eles ficaram impressionados com essa reviravolta nos acontecimentos e, portanto, ocorreu uma grande divisão, com vários clãs que acreditavam que os Dormes haviam ascendido a divindade por meio de seus atos, e outros que consideravam a entidade e sua semelhança como amaldiçoados e possuídos pelos espíritos dos mortos, das criaturas que eles massacraram. E estes eram os clãs antigos. Cada clã considerava o outro em desacordo letal com sua visão do assunto, e aconteceu nos dias de um bravo ancião que os clãs dos antigos se separaram daqueles que estavam de acordo com os Dormen, e eles todos saíram da presença da Torre do Céu, construindo reinos e cidades por todo o país, cada um seguindo sua própria visão. Então, resumindo, a era 2400 era um grupo, uma galera, a humanidade em resumo, que eles encontraram seres gigantescos que se denominavam de colossos, e eles acreditavam que eram deuses antigos que traziam catástrofes no mundo, como por exemplo erupções de vulcão, talvez terremotos, chuvas, e por fim eles acreditavam que esses colossos eram deuses e traziam essas catástrofes. Então eles criaram um grupo de guerreiros para matar todos os colossos que existiam. E assim gerando esse impacto, onde em vez de os monstros, os colossos, renascerem, serem mortos,
e os próprios Dormin, que é um grupo de guerreiros, foram morrendo, e com isso surgiu essa essência, essa alma que se juntou e se tornou único, que eles acreditavam que era uma divindade, e isso dividiu o grupo, né, a humanidade no meio, onde alguns acreditavam no Dormin como Deus, seres que transcenderam a mortalidade, e o outro acreditava que os Dormin eram amaldiçoados, estavam predestinados a uma missão amaldiçoada por simplesmente matarem os deuses. Muito interessante essa lore que o Ueda foi escrevendo. Então vamos para a Era 2000, as Guerras de Dormin, que aconteceu 400 anos mais tarde, onde os descendentes dos clãs que serviam os Dormin infringiram os acordos pacíficos dos seus antepassados e declararam guerra com aqueles que eram descendentes desses clãs antigos, que iam contra a crença, né? E o seu conflito foi sangrento, com milhares de pessoas morrendo o tempo todo. Finalmente, os anciãos dos clãs antigos, superando seus inimigos no final, tomaram a decisão de usar as runas e magias que seus ancestrais haviam extraído dos colossos para expulsar os próprios Dormin, que até então havia permanecido neutros e observavam o conflito de longe, recusando-se a intervir nos assuntos daqueles que considerava meros mortais. Enfurecido com suas ações, os Dormin se manifestaram e tentaram detê-los, mas os antigos se reuniram e usaram os métodos dos gigantes para afastar a essência de Dormin de seu recipiente, tornando-o impotente no processo. E aconteceu que o poder dos colossos mortos foi dividido em 24 e grandes ídolos, sendo atraído tanto pelas estátuas erguidas pelos povos de todos os países, quanto os colossos restantes que se esconderam da ira de Dormin antes de seu nascimento. Todo esse século atrás, e corrompendo eles com o assunto do Dormin. Com o poder dos gigantes que governavam a terra selado nesses vasos e estátuas encarnados, aconteceu que os povos consideravam a terra amaldiçoada por sua história sangrenta de conflito e de respeito à ordem natural. E assim a selaram para sempre, construindo uma ponte para evacuar para sempre as pessoas das terras, e assim foi. E no final ele deixa que esse storyboard é datado no 6 de julho de 2004. Na época ainda existia 24 colossos no jogo, né, no beta do jogo, e este foi o único storyboard que foi mantido, e como o número dos colossos foi reduzido, há uma chance do Ueda tenha decidido reescrever a história também, mas eles acreditam que não tenham mudado muito. Então essa é a história que foi vazada de Shadow of the Colossus, todo a lore voltado a ele, o que é muito interessante e faz até muito sentido em relação a Shadow of the Colossus. E o mais curioso ainda é que isso interliga Shadow of the Colossus, Ico e por aí vai. É muito interessante saber que todo esse universo faz até que sentido, tem uma coerência, dá para você ligar os pontos, ainda mais com esta história aqui concreta, né? Onde possivelmente o Ueda datou até o mais próximo do jogo final, que possivelmente entraria no jogo final, mas ele não optou a mostrar isso, né? A mostrar em Shadow of the Colossus, talvez para deixar interpretativo, já que o game já é único por si só. Rapaziada, ocorreu um problema com o meu editor e infelizmente perdi a parte do projeto que representa mais de 10 minutos de explicação detalhada sobre o último documento dos vazamentos. Peço sinceras desculpas a todos vocês. O editor travou e juntamente meu PC também foi. Meu computador não é um dos melhores, mas enfim. A segunda parte ficará assim. Planejo fazer um vídeo especial sobre o próximo e o último documento, já que demanda mais atenção, pois detalha os motivos pelos quais os colossos excluídos não foram para o jogo final, além de alguns extras durante o desenvolvimento do beta e no PS3. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte com novas imagens e a rica lore de Shadow of the Colossus. Agradeço a todos que chegaram até o final, feliz ano novo
Boas festas para todos nós e que o ano de 2024 venha para renovar as energias. Fiquem bem e até a próxima!